E vamos estudar a lição? Hoje, domingo, dia 3 de maio, é dia do nosso roteiro original, de estudarmos dentro da Bíblia esse assunto tão importante que estamos estudando, que é a compaixão. A compaixão vem do ato de se compadecer. E o que significa se compadecer? Quer dizer carregar o fardo uns dos outros. Você pega o fardo de um e aquele um vai pegar o fardo teu. É exatamente isso que é compaixão. Compadecer-se, carregar o fardo dos outros. E foi exatamente o que Paulo fez com Onésimo. Paulo se preocupou com seu novo irmão convertido, sobre a sua nova trajetória de ser sem olhar para o passado, e sim se deparar com o presente. E onde você lê? Você lê isso em o livro de Filemão. Leia todinho, viu? É um livro bem pequenininho, né? Um dos livros mais pequenos da Bíblia, mas não julgue pela capa. É um livro ótimo, que nos ensina principalmente sobre esse ato de compaixão. Agora vamos lá responder as perguntas. Essas perguntas irão nos ajudar a nos retratar a história mencionada durante a semana. Primeira pergunta: o que Filemão era de Onésimo? E aí? O que características Paulo atribui a cada um desses nomes? Filemão era o senhor de Onésimo. Em outras palavras, para o dia de hoje, Filemão era o patrão de Onésimo. E Onésimo era o escravo de seu senhor Filemão. É exatamente esse contraste. Que características Paulo atribui a Filemão? Paulo fala de Filemão como se fosse um fio que gerei entre algemas. Olha só, né? Quando Paulo estava preso, ele já tinha se encontrado com Filemão, sabia que era uma boa pessoa, Filemão, né? Não sabemos o seu passado, o passado de Filemão, mas o presente que está na vida de Paulo nesse momento, no livro de Filemão, era uma ótima pessoa, né? Uma pessoa exemplar, que Paulo mencionou como se fosse um filho dele. E já Onésimo é tratado como o senhor, né? Como o servo do senhor de Filemão, mas também como um irmão de fé. Paulo fala essa menção como se fosse um irmão literal, mas sendo um irmão de fé. Segunda pergunta: o que Paulo está pedindo? Que garantia ele ofereceu? Por que você acha que ele não foi movido a tão prontamente dar tais garantias? O que Paulo está pedindo a Filemão? Paulo estava pedindo para que Filemão perdoasse Onésimo e para que Onésimo voltasse, né, para lá, para a sua casa que ele era, né, que ele morava, que era a mesma casa de Filemão, mas não agora sendo como escravo, sendo como um grande irmão, um membro da família de uma forma extremamente top, bonita e leal, né? E Paulo, inclusive, oferece uma garantia, né, de proposta para que todo aquilo que Onésimo devesse para Filemão, Paulo poderia pagar, poderia colocar na conta de Paulo, que Paulo pagaria por tudo. Olha só, né, a preocupação de Paulo. E agora, essas últimas duas perguntas são pessoais para nós refletirmos. As primeiras duas foi para trazer a história para nós. Agora as outras duas vai ser para reflexão. Coloque-se no lugar de Filemão. Qual seria a sua resposta? Explique, né, pessoal. Você está lá de boa e você recebe uma carta de seu grande amigo Paulo, dizendo que achou o seu antigo escravo e seu antigo escravo quer voltar para você depois de ter fugido ilegalmente, sem a sua permissão. E aí? Para mim, né, pelas palavras de Paulo, pelo meu conhecimento, eu ia fazer o quê? Traga esse homem de volta. Eu estava com saudade desse homem. Traga esse homem de volta para nós regozijarmos no nosso Senhor e ficarmos mais gratos ainda por termos mais um irmão na fé, mais um irmão firme nas promessas do Senhor. Essa seria a minha resposta a Paulo. A Bíblia não fala, né, qual foi a reação de Filemão, não fala se Onésimo foi, literalmente, não fala qual foi a sensação que Filemão sentiu e nem a carta de volta para Paulo, não fala. É por isso que traz mais mistério ainda. Última pergunta. Em uma frase, resume o pensamento central do texto bíblico. Partir com a graça porque você fez essa declaração. Então, resuma o pensamento central disso tudo. Para mim é o seguinte, ó, até escrevi aqui, ó. Devemos ter compaixão infinitivamente, pois somos todos pecadores, irmãos iguais.
Essa foi a minha frase para resumir o assunto. Todos nós temos que ter compaixão, todos nós temos que perdoar, né? Não importa o grau, né? Sabemos que existem graus muito altos, mas o perdão aí tem que ser acima de todos. Amém? Vamos orar. Senhor, vamos ter compaixão em nossa mente, perdoar uns aos outros e termos em mente o que é correto, o que o Senhor tem nos oferecer e nos ensinou. Em nome de Jesus, amém.